Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um dia com vocês, né? Aleluia, Deus. Vamos escutar a palavra de Deus. Eu quero ler hoje Êxodo 21, do versículo 12 ao 17. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente este morrerá. Está falando sobre o assassinato. E se refere aos que nos referimos hoje como assassinato a sangue frio. Mas se não lhe armou cilada, mas Deus o entregou em suas mãos, então eu te ordenarei um lugar para onde tem que fugir. Essas declarações envolvem o assassinato agravado até o assassinato de segundo grau. 6 cidades de refúgio tinham que ser designadas como lugar para onde o derramador de sangue pudesse fugir e onde ele pudesse estar a salvo dos parentes do defunto, até que a sua causa fosse tratada entre os homens da sua própria cidade, ou pelo sumo sacerdote. Está lá em Números 35, versículo 22 a 25. Quando o sumo sacerdote morresse, o causado, o acusado, poderia sair livre. É óbvio, isso tinha a ver com Cristo, nosso sumo sacerdote, que morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos sair livres. Além disso, se alguém se ensoberbecer contra seu próximo e o matar à traição, e tirarás do meu altar para que morra. Joabe é um exemplo perfeito disso. Está lá em 1 Reis 2, do versículo 28 ao 34. A ideia é que, em alguns casos, o condenado poderia agarrar-se às bordas do altar e ser salvo. Entretanto, era assim somente nos casos em que a sua ação parecia justificada. Trazendo para a atualidade, o Espírito Santo nos diz aqui que uma pessoa não pode afirmar sua confiança em Cristo e no que Cristo fez na cruz, e ao mesmo tempo continuar atrevidamente em pecado. Muitos têm a ideia errônea de que, se eles afirmam ter fé em Cristo, isso encobre sua direção caprichosa. De maneira nenhuma. Jesus nos salva do pecado e não do pecado. Aleluia. E não do pecado. Ele salva do pecado e não no pecado. E o que referia a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Que está falando dos pais, né? Quem cometer qualquer crime contra o pai e mãe, com certeza morrerá. Agora eu quero falar do sequestro. Deste modo, o que raptar, sequestrar uma pessoa e a vender como escravo, ou for achado em suas mãos, certamente morrerá. Agora eu quero falar também aqui no versículo 17 do capítulo 21, a desonra paternal. Igualmente, o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Aleluia, Deus. O caráter não sistemático do certo, neste capítulo, é mostrado extradimensionalmente, com essa interrupção de análise de diferentes tipos de assassinato, para introduzir a ofensa de um caráter bem distinto e que não estão muito ligados um ao outro. 3 crimes capitais para os que se requer o castigo capital estão citados aqui. A desonra de paternidades, de parentes, né? Se o pai for ferido pelo filho,
amaldiçoar a mãe ou o pai, nos dois casos, o crime seria castigado com a morte. E o sequestro, que também era castigado com a morte. A severidade da sentença indica que, aos olhos de Deus, esses pecados são os do pior tipo. Eita, Deus da glória! Aquele que sequestra, o assassino, né? E aquele que desonra pai e mãe. Aqui é considerado um dos piores pecados, né? Então, o que nós devemos entender e cada vez mais buscar esse Deus. Aleluia, Deus. Conhecer mais a palavra de Deus. Porque aqui ele está explicando sobre os mandamentos, sobre o que Deus deixou sobre a terra, né? Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos todo dia buscar na palavra para que nós venhamos entender. E aqui ele está falando sobre os assassinos, está falando sobre os pais, né? Que ferir seu pai, sua mãe, né? E aquele que desonra pai e mãe, são dos piores pecados. Então que nós devemos entender e que nós não devemos praticar esse tipo de pecado, mas sim que nós devemos rever como é que está a nossa vida, como é que está a nossa vida diante do nosso pai, da nossa mãe, como é que nós estamos fazendo, o que estamos fazendo, será que nós estamos fazendo o que é certo? E nós devemos entender a palavra de Deus, amém? O nosso soberano Deus, eterno Pai, venha te guardar e te guiar. Que Ele venha colocar o capacete da esperança, o escudo da fé, a espada da salvação, o cinto da tua vitória. Porque aquele que segue verdadeiramente a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele é abençoado. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho, tudo que tocar as tuas mãos. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Amém? Se você gostou dessa mensagem, envie para um amigo e assine o nosso canal. Esse canal é da bênção. Amém? Graça e paz.